Eu assisto a NBA desde a década de 80. Eu tive a felicidade de testemunhar a carreira de Michael Jordan do começo ao fim, as 2 aposentadorias, incluindo aquela vergonhosa do Washington Wizards. Tive a felicidade de ver astros como Kobe Bryant, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, LeBron James. Eu vi a carreira do LeBron James de 2003 até agora, mas faltava alguma coisa. Faltava algo para testemunhar. E por mais que a gente fale sobre Los Angeles Lakers, Boston Celtics, fale até mesmo do Chicago Bulls, e é uma lástima que o Bulls seja o que é hoje, mostrando que era realmente, desde o início de sua história, uma franquia pequena e que só foi alguma coisa graças a Michael Jordan, mas faltava algo acontecer. Faltava o New York Knicks ser campeão da liga. Eu tenho 47 anos e o último título de Nova York na NBA foi há 53 anos atrás. Minto, foi há alguns dias atrás, último sábado, mas antes disso, 53 anos atrás. Eu não era vivo, meus pais mal eram casados e a gente sempre ouve falar da magnitude que é o New York Knicks, de como é uma instituição dentro da liga de basquete dos Estados Unidos. Até porque tem vários elementos dentro dos Knicks, ou em torno dele, que fazem com que ele alcance esse status tão importante, tão relevante para o basquete global. O torcedor de Nova York é diferenciado. É exigente, irritante e diferenciado. Sem falar num monte de personalidades importantes que torcem por esse time. Acho que talvez o símbolo máximo dos Knicks na beira da quadra seja o Spike Lee. Da mesma forma como o Jack Nicholson tem a sua representatividade lá na beira da quadra dos times da Costa Oeste, o nosso amigo Spike Lee, que torce para o Brasil na Copa do Mundo, ele também tem essa importância. Se bem que apareceram Timothée Chalamet, Ben Stiller, até a Taylor Swift estava na beira da quadra nas finais da liga. E os Knicks contam como a sua casa, aquilo que chamam de Meca do basquete, o Madison Square Garden, uma arena histórica, uma arena que talvez viu alguns dos melhores jogos de basquete de todos os tempos. Então são vários elementos que fazem com que esse time seja memorável, que esse time seja diferenciado dentro das franquias que a NBA recebe. E mesmo com tudo isso, o New York Knicks ficou mais de meio século sem ganhar o título. Como é que isso aconteceu? A gente não sabe. É uma lenda urbana que a gente vai ter que estudar e tentar decifrar ao longo dos próximos anos, de repente. Se bem que essa é uma preocupação que eu acho que os torcedores de Nova York podem deixar para depois, porque o que realmente importa agora é que o New York Knicks finalmente se tornou campeão da liga. E eu achava que eu não testemunharia isso em vida. Eu confesso que eu me sentiria um enorme frustrado se de repente eu passasse minha existência terrena sem testemunhar uma das equipes mais importantes da NBA não conquistando um título. E tudo bem, pode ser até uma fala um tanto quanto exagerada, vindo de um brasileiro médio. Não, não sou brasileiro médio. Não é vindo de um brasileiro que assiste a NBA desde a década de 80, mas não é. Eu costumo dizer que eu não tenho time nos Estados Unidos, que eu não tenho time para os esportes americanos. Eu não torço especificamente por nenhum time, o que me dá a liberdade de poder acompanhar esse esporte com maior flexibilidade, de poder sentar na frente da televisão e assistir a qualquer jogo que esteja passando. É óbvio que durante um bom tempo eu acompanhei mais de perto o Chicago Bulls de Michael Jordan, acompanhei o Miami Heat do trio James, Wade, eh, eu acompanhei o Golden State Warriors nessa era do Stephen Curry. É óbvio, a gente acaba acompanhando alguns times ao longo da jornada, mas eu não torço efetivamente para nenhum deles. Eu gosto do esporte. Mas eu confesso, e com todo respeito aos torcedores do San Antonio Spurs, eu confesso que eu torci
para o New York Knicks nessa final, da mesma forma como eu torci para o San Antonio Spurs em 1999, numa temporada típica com apenas 50 jogos, uma temporada que teve a greve na liga, mas aquilo ali representava o primeiro título para San Antonio, primeiro título para, cara, jogadores lendários como Tim Duncan, David Robinson, primeiro título do Greg Popovich como treinador. Mas dessa vez, por mais que o time de San Antonio, pela sua juventude, pela forma como ele se construiu pelo draft, pela forma muito competente em como o San Antonio gerenciou não só a saída do Greg Popovich, como também a chegada do Victor Wembanyama, eh, e eu acho sinceramente que, os Spurs serão campeões da liga no futuro próximo. Esse título tinha que vir para Nova York. Esse título tinha que vir para Jalen Brunson, tinha que vir para o Karl Anthony Towns, tinha que vir para uma cidade que, ao longo dessas décadas todas, aprendeu a sofrer e não largar a mão do New York Knicks. Tudo bem, a gente tem vários programas humorísticos, principalmente aqueles que aconteciam em Nova York, como o 30 Rock e o Saturday Night Live, e aí acho que estava tudo certo, eles tinham direito de fazer essas piadas que transformavam o New York Knicks como plot humorístico dentro dos respectivos programas. Mas a torcida de Nova York não largou a mão desse time. De jeito nenhum. E a gente está falando de uma fidelidade de décadas. Uma fidelidade que é maior até do que alguns casamentos que aconteceram em Nova York, de algumas relações, como que eu vou dizer? Relações mais próximas que as pessoas tiveram com outras pessoas que não duraram 53 anos. Um título emblemático, um título histórico, um momento histórico para a NBA, um momento histórico para a minha vida e para a vida de muita gente que acompanha esse esporte. Eu quero acreditar que, independente do time que você torce, independente da franquia que você abraçou, você no fundo está um pouco feliz com o fato de que o New York Knicks foi campeão e que você, assim como eu, teve vida para testemunhar isso. Vou repetir, eu me sentiria profundamente frustrado e decepcionado se eu passasse uma existência inteira no planeta Terra sem ver o New York Knicks campeão. Para pensar que teve uma geração de pessoas, ou algumas, que viveram uma vida inteira e não viram o New York Knicks campeão, e você, que está aí assistindo esse vídeo, conseguiu isso. E uma das coisas, entre tantas coisas pitorescas desse título, não, um duelo de 4-1 muito equilibrado, e olha, os Spurs justificaram e valorizaram esse título do Knicks com uma performance que para muitos foi uma das mais interessantes de um time na final, levando em consideração de novo a juventude desse time. Mas uma das coisas mais pitorescas desse título dos Knicks é que está mais que provado que Donald Trump é um pé frio de marca maior. Aliás, eu achei estranho o Trump ir assistir aquele jogo, tá? Porque ele é odiado em Nova York de todas as formas. Aí ele vai lá para fazer o tumulto, para tirar e cancelar as fanfests que iriam acontecer no entorno do Madison Square Garden, para aparecer, e o time perde. Tá mais do que provado que o presidente dos Estados Unidos, neste momento, ele tem uma aura tanto quanto nebulosa e sombria, porque o único jogo que os Knicks perderam nesses playoffs finais foi justamente enquanto o Trump estava lá no Madison Square Garden, colocando seu pé frio para atrapalhar o time. Olha, parabéns para o New York Knicks, e fico como mensagem final, que foi dita pelo presidente. Primeira coisa que sai da boca do presidente dos Knicks depois de receber o troféu de campeão foi: "Eu peço desculpas para o torcedor do Knicks em Nova York por ter demorado tanto. Olha, desculpas aceitas, para mim tá tudo certo. Eu agradeço por ter entregue um dos espetáculos mais memoráveis e inesquecíveis da história da liga, e que bom que a gente tá vivo para testemunhar esses momentos históricos do esporte. Que bom que a gente gosta de esporte além de futebol. Que bom que eu cresci em uma casa que me entregou cultura esportiva que vai além
do esporte, que para muitos é o ópio do povo. Ah, tudo bem, eu vou continuar a falar de Copa do Mundo, porque vocês me deram boa audiência, mas poder falar de NBA, olha, é um privilégio, é uma alegria, e eu tenho pena de quem só gosta de futebol. Muita pena. É, não é presunção da minha parte, é uma realidade, eu estou sendo bem sincero, eu tenho pena. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo. Quero chegar a 50 inscritos antes do final de junho. Falta pouco, então me ajuda aí. Se você gostou e quer ver mais resenhas dessa forma, é só você se inscrever no canal, dar o like e ativar as notificações, porque de onde veio esse vídeo, teremos mais. Eu sou Eduardo Moreira, deixo um grande abraço para todo mundo e até a próxima.